falado ao seu coração. Convido você já a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Nós faremos a leitura capítulo 55, a partir do verso de número 6. Isaías, capítulo 55, a partir do versículo de número 6. Hoje nós falaremos sobre mudança de planos, algo que é muito comum nas nossas vidas, só que às vezes nós nem damos conta, né, de quanto isso é natural, pelo fato de nós termos a possibilidade de mudar de planos continuamente. Nós pensamos que isso é natural, né? E nós acaba que nós levamos como uma situação normal, e nós, diante de uma situação como a que nós estamos vivendo, nós percebemos que às vezes nós somos forçados a mudar de planos, né? E hoje eu quero falar sobre isso. Isaías capítulo número 55, versículo a partir do 6 diz o seguinte: Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Convido você a fechar os seus olhos, estarei orando, como tenho feito de costume, e peço que você ore comigo também. Oremos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma noite estamos aqui, agradecidos, ó Deus, por ter a Tua Palavra em nossas mãos, agradecidos, ó Deus, pela tecnologia que nos dá a oportunidade de falar do Teu amor, falar do Teu Evangelho, Pai, mesmo estando limitados fisicamente, ó Deus. Nós Te agradecemos por isso, Te agradecemos, ó Deus, por aqueles que têm compartilhado as Tuas mensagens, aqueles que têm acompanhado, ó Deus, e obrigado por saber que o Senhor tem edificado vidas através da Tua Palavra. E eu oro não especificamente por mim, mas por todos os servos Teus que têm feito da mesma maneira nesse momento também, ó Pai. Nós Te louvamos por isso, porque todas as coisas têm contribuído para a expansão e avanço do Evangelho, Pai. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Mudança de planos. Quem nunca viveu uma, né? Há duas perspectivas de mudança de planos. Há a perspectiva de mudança de planos voluntária, né? Que é uma mudança de plano que você decide mudar por si mesmo. E há uma mudança de planos obrigatória, que pelo fato das situações correrem de determinada maneira, você é obrigado a mudar os seus planos, né? Na primeira perspectiva, nós mudamos de plano pensando na seguinte maneira: nós estamos determinados a fazer alguma coisa, fazer um passeio, fazer uma obra, fazer algo que nos convém, que nos agrada, e aí em determinado momento da nossa vida, nós paramos e pensamos, não, eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer isso depois.
Eu estou pensando em fazer uma reforma na minha casa, eu tenho dinheiro no bolso, e aí eu decido, não, eu não vou fazer isso agora não vou gastar dinheiro com isso não, vou esperar mais um pouco. E aí você muda de plano voluntariamente, você tem a liberdade de mudar de planos, você tem a liberdade de escolher fazer ou não fazer e você automaticamente decide não fazer. Uma vez que você estava decidido fazer, você muda de planos e decide agora não fazer. Então é uma mudança de planos voluntária. E há uma que é obrigatória. Aquela que você fala assim, olha, agora esse mês eu faço essa reforma na minha casa. E aí de repente o seu carro dá um problema no motor, dá um problema na embreagem, alguém da família é pego em uma enfermidade e tem que gastar dinheiro com medicamentos, com médicos. E aquele dinheiro, aquele recurso que você teria para investir naqueles planos que você tinha feito, eles são direcionados a outras coisas, não porque você quer. Não porque você decidiu fazer assim, mas porque as circunstâncias fizeram com que você fosse levado a fazer isso. E essa é uma mudança de planos obrigatória. Eu tenho certeza que ao final do ano passado, todos nós, o que é natural, finalizamos o ano com uma perspectiva de mudanças para esse ano. Com a perspectiva de melhoras para esse ano. Talvez, como eu, você também não tenha passado um ano muito bom, como muitas pessoas que nós conhecemos, e nós fizemos muitos planos positivos para esse ano de 2020. Né? Nós criamos muitos planos, olha, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou acertar determinada área da minha vida, esse ano eu vou viajar, por que não? Esse ano eu vou aproveitar mais com a minha família. E de repente, somos todos pegos de surpresa. E aqueles planos que nós tínhamos feito, eles caíram por terra. E nós somos obrigados a mudar de planos. Nós nos vemos obrigados a fazer outras coisas e não aquelas que nós tínhamos planejado no final do ano passado. E talvez nessa mudança de planos, muitos de nós ainda não conseguimos encontrar um direcionamento para as nossas vidas, muitos de nós ainda não conseguimos realmente pensar um novo ano, visto que nós estamos privados de muitas coisas. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Para você que ainda tem estado desorientado sobre a mudança de planos que está ao seu alcance, sobre a mudança de planos que está ao seu acesso e você pode mudar esses planos a partir da sua casa. Isaías ele escreve a um povo rebelde, a um povo que estava se afastando de Deus, a um povo que estava sendo idólatra, corrompendo os princípios de Deus. E aí, em uma dessas passagens, que é a que nós lemos, Isaías diz o seguinte: busque a Deus enquanto se pode achar, no versículo 6, capítulo 55, verso 6. Invoque enquanto Ele está perto. E se você precisou mudar de planos, como eu precisei, como todos precisamos, todos nós precisamos nesse ano, e você ainda está desorientado, eu tenho um direcionamento para você. Busque a Deus enquanto Ele está perto. Isaías ele está nos dizendo que Deus ele está acessível. Ele está dizendo que Deus ele está ao nosso alcance. E nós não estamos limitados aos espaços físicos da igreja, aos espaços físicos do templo para buscar ao Senhor. Busque a Deus enquanto é tempo. Busque a Deus, aproveite para buscá-lo enquanto ainda tem vida. O salmista diz que os mortos não podem louvar a Deus. Os mortos não têm condições. Então, se você tem andado meio desanimado, cabisbaixo, porque os seus planos foram frustrados, porque os seus projetos foram frustrados, eu tenho um plano de Deus para a sua vida. Busque Ele enquanto você pode achar, porque talvez amanhã poderá ser tarde.
Não espere para buscar ao Senhor enquanto você não tiver mais fôlego de vida. Porque o salmista diz que os mortos não podem louvar a Deus. Os mortos não têm condições de buscá-los. Os mortos, não há uma perspectiva de purgatório, onde pessoas intercedem pelos mortos e através dessa intercessão os mortos podem sair do purgatório. Não há. Os mortos não podem buscar. Nós não podemos interceder por mortos. Busque a Deus enquanto está perto. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invoque o nome dele enquanto está perto. Nunca na era cristã nós tivemos um acesso tão grande à informação, a pregações, a estudos bíblicos, a livros, a versões bíblicas. Nunca na era cristã nós tivemos tudo em nossas mãos que nem nós temos nos últimos dias. E se você tem estado desorientado quanto aos seus planos, busque ao Deus enquanto se pode achar. Invoque ao Senhor enquanto Ele está perto. Reveja o seu conceito sobre Deus. Buscar a Deus significa não necessariamente buscá-lo no sentido de querer receber as suas bênçãos, mas principalmente rever os nossos conceitos sobre Deus. É muito comum quando se sai para evangelizar, para tentar ganhar almas para Cristo, você ouvir as pessoas dizendo: olha, eu já tenho a minha fé, eu já acredito da minha maneira. Mas qual tem sido o seu conceito sobre Deus? E talvez nós temos criado um conceito sobre Deus, um conceito materialista, um conceito de um Deus abençoador e nós só iremos buscar quando nós necessitamos. E infelizmente é esse conceito que tem se transmitido para toda a nossa sociedade. E aí o que nós percebemos quando as pessoas dizem: olha, eu já tenho a Deus, eu já tenho a minha fé, ela está dizendo mais ou menos assim: eu já tenho o meu amuleto, eu já tenho o meu recurso quando as coisas não vão bem. E necessariamente acreditar em Deus não é isso. Reveja, é tempo de rever os nossos conceitos sobre Deus. Se eu digo que tenho uma fé, mas essa fé não tem transformado a minha vida, se essa fé não tem de alguma maneira impactado as pessoas que convivem ao meu redor, talvez o meu conceito sobre Deus esteja errado. Talvez eu não estou acreditando de fato em um Deus transformador, talvez eu não esteja acreditando de fato em uma eternidade preparada por esse Deus. Porque quando eu entendo a perspectiva da eternidade, eu passo a viver essa vida presente com essa perspectiva. E nós precisamos aproveitar esse momento, mudar os nossos planos e rever também os nossos conceitos sobre Deus. É tempo de reavaliar de como a nossa vida tem impactado as pessoas que estão à nossa volta. Será que essa vida que eu vivo com Deus, será que ela tem sido de uma maneira que eu tenho conseguido impactar as pessoas que estão à minha volta? Será que eu tenho conseguido influenciá-las? Uma certa ocasião, eu evangelizando uma pessoa, e ela disse justamente isso que eu disse: olha, eu tenho a minha fé, eu acredito que crer em Deus é fazer coisas boas para as pessoas. E eu disse o seguinte: olha, esse discurso é muito bonito, mas a verdade é que nós não vivemos isso, porque nós estamos no estado laico, ou seja, nós podemos expressar a nossa fé, seja ela qual for, seja budista, seja o candomblé, seja o espírita, seja o cristão, protestante, seja qualquer que for a sua fé, nós temos a liberdade. E se o conceito de fé que eu tenho é fazer o bem para as pessoas que precisam, por que o nosso país vive uma calamidade como vive? Por que tantas pessoas são maltratadas todos os dias e todas as pessoas dizem que têm fé? Por que nós dizemos que temos fé e nós continuamos adulterando? E adulterar não diz respeito necessariamente a sair com outra mulher, mas Jesus Cristo diz que só de pensar, só de desejar outra mulher, eu já adulterei em meu coração. Por que nós continuamos matando pessoas? E matar necessariamente não diz respeito a dar um tiro em alguém ou uma facada. Mas Jesus Cristo diz: se nós tivermos ódio em nosso coração, nós já matamos.
Então, onde está a nossa fé que nós não conseguimos impactar as pessoas à nossa volta? Onde está a nossa crença que nós não conseguimos ser compassivos com as pessoas? Que nós não conseguimos ser amáveis? Que nós não conseguimos transmitir uma palavra de esperança? Onde está a nossa fé? É momento de buscar a Deus. É momento de mudar de planos, deixar todos aqueles desejos materialistas e aqueles desejos compulsivos de consumir e nos voltarmos para Deus enquanto nós podemos achá-lo. E nos debruçarmos diante de Deus. Porque só assim nós iremos conseguir viver uma vida de fato perto do Senhor. Busque a Deus enquanto se pode achar. Versículo de número 7 diz o seguinte: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. E aí eu pergunto, como tem estado a nossa vida? Como tem estado a sua vida e a minha vida? Será que nós temos seguido Gálatas, capítulo 5, a partir do 19, que diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Será que nossa vida está baseada em Gálatas capítulo 5, 22? Vivendo uma vida totalmente na carne, vivendo uma vida totalmente devassa e amando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, que nem diz o apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3? Que chegaria um dia em que as pessoas seriam egoístas, avarentas, mais amantes dos prazeres do mundo do que das coisas de Deus. Será que nós temos vivido essa vida? Mas eu tenho uma maravilhosa notícia para você. Se até agora tem sido essa vida que você tem vivido, mude de planos. Porque Isaías vai dizer que Deus ele é riquíssimo em perdoar. Deus que diz que se o perverso se arrepender do seu caminho, o iníquo dos seus pensamentos e converter-se ao Senhor, o que Deus irá fazer? Se compadecer dele. E se ele se voltar para Deus, Deus ele é rico em perdoar. Quando nós pensamos na ideia de rico, nós temos essa ciência, essa noção, mas naturalmente os ricos são as pessoas mais mão de vaca que nós conhecemos, não é verdade? Nós convivemos com uma pessoa de uma classe social média para baixa, alguém precisa de 30 reais, a pessoa toma, vai lá, o que é que você precisa fazer? Vamos lá, eu te ajudo, e ajuda financeiramente, não tem problema nenhum com isso. Mas infelizmente, as pessoas que mais têm são as pessoas que menos liberam recursos, são as pessoas que menos ajudam. Graças a Deus, nesse período nós temos visto muitas pessoas ajudando, pelo menos noticiado tem sido isso, né? Mas a Bíblia diz que Deus ele é riquíssimo em perdoar. E aí quando nós pensamos em riquíssimo, numa pessoa com essa condição financeira e que tenha total liberdade de ajudar as pessoas necessitadas e não ame ao dinheiro. Quando nós fazemos essa relação, nós pensamos exatamente em como Deus é. Deus ele é rico, Deus ele é misericordioso, Deus ele é compassivo, Deus ele está disposto a perdoar, não importa se você tem vivido uma vida pecaminosa, não importa se você tem vivido uma vida devassa, o que importa é você se arrepender, é você mudar de planos, é você buscar a Deus quanto se pode achar. E aí sim, ele é riquíssimo em misericórdia, em perdoar. Ele é misericordioso. Ele irá perdoar as suas ofensas. Ele irá perdoar as nossas ofensas. Versículo de número 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E aí sabe o que nós pensamos nesse versículo?
é que Deus ele não nos retribui conforme a nossa perspectiva. Os caminhos de Deus, eles não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Quando nós somos ofendidos, quando alguém nos machuca, dificilmente nós conhecemos pessoas que têm uma facilidade de liberar perdão. Infelizmente, essa é a realidade. Quando alguém nos fere, dificilmente nós conseguimos conhecer alguém que automaticamente consegue liberar esse perdão. E aí Deus está querendo dizer mais ou menos o seguinte: olha, eu não sou como vocês. Eu não guardo todo esse rancor, eu não guardo todo esse ódio que nem vocês têm. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A maneira que você enxerga o mundo e as coisas e as situações não é a maneira que o nosso Deus enxerga. Ele é riquíssimo em perdoar. Ele é riquíssimo em misericórdia. Se arrependa. Se entregue a Deus. Reconheça que tem vivido uma vida longe de Deus, mude os seus planos e se volte para Deus, porque é o único recurso que nós temos nesse momento. Se arrependa. Versículo 9, ele diz o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O caminho que Deus tem para nós não são caminhos vistos por perspectiva humana. Não são caminhos que nós pensamos, planejamos e traçamos. Não. Os caminhos de Deus são muito melhores. Nós temos a falsa impressão que a religião aprisiona, que livre somos nós que não temos religião. Livres somos nós que não temos fé. E aí Deus diz que os caminhos dele são melhores que os nossos. E aí eu te digo o seguinte: essa é uma falsa impressão. Acreditar que a religião aprisiona. Acreditar que uma vida livre é uma vida sem Deus. Pelo contrário. Deus ele nos liberta da escravidão do pecado. Deus ele nos liberta da escravidão do vício. Deus nos liberta da escravidão da depravação. Deus nos liberta. E quando eu digo que liberta, não é um ato instantâneo, mas é um processo. E ao longo desse processo, até que Jesus Cristo volte, nós vamos sendo tratados e vamos buscando levar uma vida de santificação. E isso nos traz paz, isso nos traz vida, isso nos liberta. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Por mais que nós queremos e pensamos em buscar coisas boas para nós, nunca, jamais nós iremos conseguir trilhar caminhos em que o Senhor tenha para nós, pelas nossas forças, jamais. Os caminhos de Deus são muito melhores do que os nossos. E aí, Jesus, em João capítulo 10, ele diz que ele é o bom pastor. E ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Nós só conseguimos experimentar o que é viver em abundância, o que é viver uma vida por completo, quando nós nos voltamos para Deus. Quando nós buscamos enquanto Ele ainda está perto. Quando nós buscamos enquanto ainda nós o podemos achar. Aí sim, nós conseguimos viver uma vida abundante. E aí eu quero dizer a importância de você mudar de planos. A importância de você esquecer todos esses planos do final do ano de 2019 e viver novos planos para a sua vida. Quando eu mudo de planos, eu começo a andar seguro. O salmista, no Salmo de número 23, capítulo de número 23, versículo de número 4, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando eu mudo de planos e recorro a Deus e me volto a buscar a Deus, eu entendo uma coisa nesse versículo, que é possível que eu passe pelo vale da sombra da morte. Mas principalmente,
que quando passando pelo vale da sombra da morte, eu não irei temer mal algum, porque eu terei a certeza e eu terei a convicção que Deus está comigo. E ainda que as minhas pernas vacilem, ainda que meu coração acelere, ainda que me falte forças, eu terei a certeza que Deus estará me conduzindo pelo vale da sombra da morte. E não há promessa de uma vida sem o vale da sombra da morte, mas há uma promessa de que, passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor irá nos sustentar com a tua vara e com o teu cajado, e Ele irá nos consolar para que nós possamos caminhar, passando por esse vale, permanecendo firmes e chegando no final desse vale, glorificar a Deus e sabendo que Ele que conduziu a nossa vida nesse vale. Essa é a promessa de Deus. E quando nós mudamos de plano, nós começamos a experimentar todas essas coisas. E nós conseguimos experimentar quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. E nós não nos tornamos insensíveis. Nós não nos tornamos pessoas sem sentimentos. Mas nós nos tornamos pessoas conscientes de que Deus nos orientou, que nós passaríamos por momentos difíceis, mas principalmente que Ele estaria conosco todos os dias. E aí o próprio Jesus vai nos dizer: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando eu mudo de planos, começo a aprender que passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria e estará sempre conosco. Mude seus planos e saberá onde encontrar refúgio. O Salmo de número 46, o salmista ele vai dizer o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transborde e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e a sua fúria e os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Então, quando eu mudo de planos e busco a Deus enquanto eu ainda tenho condições de achar, eu começo a viver uma vida tendo a ciência de que eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas principalmente eu tenho a certeza que Deus está comigo. Quando eu mudo de planos, eu sei onde eu busco refúgio. Nós temos a mania de buscar o refúgio em homens, buscar refúgio nas pessoas, buscar refúgio com as nossas próprias mãos, mas Deus permitiu que essa pandemia se chegasse até nós, para que nós nos prostrássemos diante dele e disséssemos o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, porque não há cientista, não há tecnologia, não há recursos humanos que possa tratar essa enfermidade. O único recurso que nós temos e que nós precisamos recorrer é o nosso Deus, porque Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele é o socorro bem presente na adversidade. Ele é o socorro bem presente na hora do sofrimento, na hora da tristeza. É o Senhor que é o nosso refúgio. E essa enfermidade veio nos mostrar isso. Então mude de planos e você tenha a certeza de onde você encontrará o seu refúgio, de onde você encontrará a sua paz, mesmo estando passando pelo vale da sombra da morte. Mude seus planos e tenha a certeza que morrer é lucro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele passava por um período de dificuldade, estava preso, não sabia se viveria ou se morreria. E aí ele diz mais ou menos o seguinte: olha, se eu permanecer vivo, vier a dar fruto do meu trabalho, ou seja, se eu permanecer vivo e eu continuar sendo instrumento de Deus para ganhar almas para Jesus,
Muito bom, continuarei. Agora, se não, para mim o viver é Cristo, ou seja, o viver eu só viverei se for para propagar e para pregar esse evangelho. Aí ele continua dizendo, e o morrer é lucro. Porque eu sei que se eu permanecer convosco será bom, mas partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, quando eu tenho essa perspectiva, eu encontro paz em meu coração. E eu só conseguirei ter essa perspectiva quando eu mudar de planos e me voltar para Deus. E buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E invocá-lo enquanto Ele está ao nosso acesso. Morrer é lucro. Ninguém tem o desejo louco por morte. Ninguém que tenha Cristo tem aquele desejo, eu quero morrer da noite para o dia para estar com Cristo. Não. Quem tem a Cristo tem a total ciência e convicção de que se está vivo é porque precisa produzir. Se está vivo é porque precisa trabalhar na obra do Senhor e fazer com que o nome de Jesus seja conhecido. Mas se morrer, é lucro. Porque estaremos com Cristo, estaremos a salvo com Ele, estaremos em paz, estaremos em um período de alívio, de tranquilidade. Então, quando nós mudamos a nossa perspectiva e começamos a buscar a Deus, nós começamos a entender que partir e estar com Cristo é muito melhor e não há nada nesse mundo que nos aprisione. Não há nada nessa vida que faça com que nós tenhamos medo, não medo, mas um pânico da morte. Porque nós temos a certeza de que partir e estar com Cristo é muito melhor. Quando eu mudo os meus planos, eu tenho a certeza que habitarei num lugar seguro. Apocalipse, capítulo de número 21, verso de número 27, diz o seguinte: nela nunca mais, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui o apóstolo João, com a revelação do próprio Cristo, começa a escrever, já está finalizando, na verdade, Apocalipse. Ele começa a fazer uma descrição de como será a Nova Jerusalém, a cidade santa. E aí ele diz que nessa cidade em que nós, crentes e salvos em Cristo Jesus, iremos habitar, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem a prática da abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quando eu mudo de planos e começo a viver para Deus, a buscá-lo constantemente, eu começo a entender que haverá um período em que não haverá mais pandemia, não haverá mais contaminação, não haverá mais enfermidade. E eu começo a entender que haverá um período que não haverá mais corrupção, que não haverá mais políticos corruptos, porque nós iremos ser governados pelo reinado do próprio Messias, que nós iremos ser governados pelo próprio Deus na Cidade Santa. E quando eu começo a viver para Deus, eu começo a ter uma esperança de uma vida mais tranquila, não nesse mundo, não nessa vida, mas numa vida vindoura, numa vida em que nós estaremos com o próprio Deus, que não entrará mais contaminação, que não entrará mais mentira, que não entrará mais adultério, que não entrará mais nada que satisfaça os desejos da carne, porque nós seremos espirituais. Mude seus planos e tenha todas essas certezas em seu coração. E eu tenho a certeza de que você viverá uma vida em paz. Eu tenho a certeza de que você viverá uma vida tranquila. Não gozando e se alegrando só com momentos de paz e fartura, mas ainda quando faltar o pão na mesa, ainda quando enfrentar a adversidade, você se manterá tranquilo, porque saberá que Deus, o próprio Deus, estará te conduzindo.
tem essa esperança no coração. Os seus planos para o final do ano passado, como os meus, eram outros. Mas aproveite esse período. Busque a Deus enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Deixe o caminho da perversidade. Deixe o caminho do materialismo. Deixe o caminho do consumismo. Deixe o caminho dos desejos carnais e compulsórios que nós não conseguimos nos libertar nunca se não for pelo Espírito Santo de Deus. Deixe. Porque esses desejos carnais trazem para nós a ilusão de que conquistando, consumindo e fazendo, nós nos faremos felizes. Mas nós já percebemos que não. A nossa felicidade não pode estar condicionada a todas essas coisas. Mude seus planos e busque a Deus enquanto se pode achar. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Mais uma vez quero agradecer a vocês que têm acompanhado, que têm compartilhado essas mensagens, e que o Senhor Jesus nos abençoe. Um forte abraço. Tchau, tchau.